A produção de conteúdo me lembrou que eu sou capaz de correr muito mais risco do que eu imaginava ou do que eu me lembrava. Quando foi que ao longo do caminho a gente esqueceu que a gente pode correr riscos? Quando foi que a gente ficou mais voltada para fora do que para dentro? Quando foi que a nossa métrica passou a ser quantidade ao invés de qualidade? Quando foi que o que o outro pensa a nosso respeito se tornou mais importante do que aquilo que a gente pensa a nosso respeito? Ui, gostei dessa introdução. Oi, eu sou a Bruna, sou criadora do @Psico Fora da Caixa. Você me encontra nesse arroba em basicamente todas as redes, e nelas eu ensino você, psicóloga ou estudante de psicologia, a se posicionar de maneira mais autêntica, ética e vulnerável, além de tudo estratégica, na rede social. Porque eu defendo que a rede social é sim o nosso novo cartão de visitas e eu quero te ensinar a usar da melhor maneira possível esse cartão. E hoje eu vim aqui contar uma coisa para vocês. Eu acho que esse vai ser um vídeo mais, talvez, desabafo, assim. Vou trazer o que acontece aqui nos bastidores para ver se isso ajuda alguém aí desse lado. Mas eu quero contar sobre como, a partir da internet, eu já me perdi muito de mim, mas também me reencontrei nesse espaço. Eu falo, gente, que ter adicionado esse papel na minha vida, o papel de criadora de conteúdo, me possibilitou lidar com vários demônios dentro de mim. E demônios esses que com certeza eu teria que lidar em outros espaços, em outras áreas da minha vida, mas que a internet ela convoca a gente, ela escancara isso, não tem como fugir, não tem como estar aqui criando conteúdo para rede social e estar apegada no meu perfeccionismo e não ter que lidar com esse perfeccionismo. Não tem como criar conteúdo e não ter que lidar com níveis e níveis de frustração. E não tem como a gente criar conteúdo para qualquer rede social e não ter que lidar com essa coisa invisível, mas que dói tanto, que é essa necessidade que a gente tem de ficar mais voltada para fora, de pensar mais no outro, de pensar mais no algoritmo, do que se conectar com o que a gente quer e com o que a gente está precisando nesse espaço de rede social. E ao longo desses 5 anos agora criando conteúdo quase que diariamente para as redes e agora aqui no YouTube também, mais recentemente, eu percebi que se não fosse esse espaço, eu não teria mergulhado tanto nesses aspectos da minha vida e não teria desenvolvido tantas habilidades para lidar com todos esses demônios. E uma das principais habilidades, que é essa que eu quero falar com vocês aqui hoje, é o quanto a gente vai crescendo, vai virando adulto e a gente vai perdendo essa conexão com a gente. E me vem até na cabeça a palavra intuição. Sabe essa luz que guia a gente, que mostra o caminho, que mostra a direção de para onde a gente deve ir? E eu vou usar a palavra intuição, mas a gente poderia usar qualquer outra palavra, até mais científica aqui, tá? Mas eu vou falar de intuição porque essa palavra é bonita, conversa comigo e faz sentido aqui dentro de mim. Mas essa intuição é tipo uma lâmpada. Só que vai ficando, a gente vai crescendo, se tornando adulto, essa lâmpada vai ficando tão fraca, que se a gente está no escuro, ela não vai iluminar aquele lugar. Não, tem alguma luz ali, mas está fraca. E na rede social, a coisa que acontece é que muitas vezes a gente enfraquece mais ainda essa luz. Porque a gente não usa o espaço da rede para olhar para dentro, a gente usa, como eu falei, para olhar para fora. O que os outros querem que eu fale, como as outras pessoas estão se portando aqui e o que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá onde essa pessoa chegou. O que o algoritmo quer que eu faça, como que o algoritmo quer que eu fale para que o meu conteúdo chegue em tal lugar. A nossa régua tá sempre fora da gente. E essa luz vai se apagando, se apagando, se apagando. E a gente não tem mais essa luz interna, que é a bússola que nos guia para onde a gente quer ir, como a gente quer fazer, o que é importante para a gente, quais são as nossas limitações. E daí a gente se perde também para esse extremo, né? De às vezes estar fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Meu Deus, por exemplo, tá? Vou trazer um exemplo. Eu recebo todo dia
todo dia não, mas assim, toda semana eu recebo alguns convites para fazer coisas. Publi, muito convite de publi, de parceria, toda semana, tá? Alguns. E eu entendi hoje que eu não quero ir por esse caminho, não é um caminho que eu quero fazer. Eu poderia estar fazendo mais dinheiro, né, com publis e parcerias, mas isso não conversa com a estratégia que eu tenho até na rede social, sabe? Não é só uma coisa bonita e romântica, não, tem uma estratégia por trás disso, que é a estratégia que faz mais sentido para mim. E se eu ficar fazendo publi e parceria, isso e aquilo, dizer sim para tudo, eu vou estar me corrompendo, primeiro porque vou ter que fazer publi, eu já recebi convite de publi para coisas que não fazem o menor sentido, que não estão de acordo com os meus valores, tá? E daí eu vou estar me corrompendo nesse sentido romântico da coisa, daí dos meus valores, e eu vou estar corrompendo a própria estratégia que eu tenho criada e traçada aqui para minha página, né, para minha rede social. Então a gente também vai para esse lado de fazer coisas que não tem nada a ver com a gente, de aceitar convites que não vão nos agregar em nada e de fazer coisas que vão corromper também nossos valores pessoais, assim, de vida. Mas percebam, como para eu escolher algo que faça sentido para mim, que esteja de acordo com a minha estratégia, com os meus valores, isso e aquilo, eu preciso estar olhando para dentro. Eu não posso estar olhando para fora, para o que a fulana está fazendo, para o que o algoritmo de não sei das quantas diz que tem que fazer, para o que o outro está me pedindo para fazer, que pode ser uma pessoa muito legal e tal, mas que, sabe, não, vou ter que desagradar essa pessoa, vou ter que falar um não. Para que eu consiga escolher por mim, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro. E aqui eu não tô falando para vocês que a gente para desconectar, assim, não, a gente pode ter referências, a gente pode olhar para fora, a gente pode entender, é interessante, né, que a gente tem essa base do que os outros estão fazendo, como estão fazendo, beleza, tudo bem. Mas não só escolher a partir disso. Tudo que eu olho no outro, na rede do outro, na vida do outro, precisa passar pelo meu filtro. Senão eu estou fazendo com base no que o outro escolheu para a vida dele, que pode ser algo completamente diferente do que eu estou querendo e estou escolhendo para minha vida. E isso, gente, às vezes vocês podem pensar que é algo muito grande, assim, vai chegar o momento em que eu vou precisar escolher intencionalmente tal coisa e daí eu vou olhar para dentro. Gente, não. A gente olha para dentro o tempo inteiro, porque o tempo inteiro a gente tem que estar fazendo escolhas. É na próxima postagem que tu for fazer, no próximo não que tu for dar, ou no próximo sim que tu for dar. O tempo todo a gente vai fazer escolhas, não é um momento específico. Tem momentos que a gente precisa fazer escolhas que são mais marcadas, né? Mais significativas. Mas é dia após dia que a gente vai fazendo escolhas sobre como a gente quer se colocar no mundo e aqui falando mais especificamente, se colocar na nossa rede social. Mas voltando para o que eu estava falando antes com vocês, de que a gente vai crescendo e vai perdendo essa intuição, essa luz interna, porque o mundo começa a pedir que a gente faça coisas, começa a ficar acelerado, a gente começa a ficar imediatista, com pressa e sem tempo, irmão, sabe, de olhar para dentro. A rede social me convidou a fazer isso, porque se eu não fizesse isso, se eu não parasse e me conectasse muito comigo mesma, eu sei que eu ia me tornar alguém muito diferente, sabe? Muito diferente, eu não ia me orgulhar. E isso aconteceu, tá? Em alguns momentos de eu fazer escolhas, de eu ir por caminhos, ou de eu fazer uma postagem ali no feed, de aceitar alguma coisa, que no fim eu olhei e eu pensei, caraca, isso não tem nada a ver comigo, isso não conversa nem um pouco comigo, não conversa com o meu coração. Tinha uma intuição já me dizendo, né, que eu não deveria ir por aquele caminho, mas eu calei, porque eu escutei algo ao meu redor, algo fora. E daí fui, depois percebi que realmente aquele não era o melhor caminho. A gente se perde, tá? A gente se perde da gente para se reencontrar com a gente. Isso é natural, é esperado que aconteça. Ninguém tá no trilho o tempo todo, ninguém tá tão conectado consigo mesmo o tempo todo. A gente ia ser meio chato se fosse assim também. Então a gente vai se perder, mas se a gente souber voltar e tiver isso como um hábito, assim, sabe, de olhar para dentro, a gente logo vai perceber, putz, me perdi.
deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar para dentro, deixa eu recalcular essa rota. E aí que eu quero chegar com vocês. A gente precisa aprender a tornar um hábito esse processo de voltar o nosso olhar para dentro, para acender a chama da intuição. Gente, que brega. Ficou muito brega isso. Mas tudo bem. Acompanhem, tá? Acompanhem a minha breguice. Tem muita gente que vai lá, entra na produção de conteúdo e mergulha tanto nisso e foca tanto nisso de um jeito meio raso, assim, meio demônio do marketing ali mesmo, né? Vendendo a alma pro demônio do marketing, como eu falo. Em nome de Jesus, meu Deus, sai, Satanás! Que a pessoa tá o tempo todo voltada para fora. E daí a rede social, claro que vai fazer mais isso com a pessoa, vai afastar a pessoa dela mesma. E a régua tá só no que o outro diz que eu devo fazer. E lembrem o que eu falei para vocês, o que a gente ouve é importante, as coisas que a gente estuda, as pessoas de referência, mas isso precisa passar pelo nosso filtro. Daí é sempre o momento da gente se perguntar, ok, isso que o fulano de tal tá falando que é o caminho que tem que ser feito, conversa comigo, faz sentido para mim? Tudo que a gente aprende precisa passar pelo nosso filtro. Não tem como a gente querer aprender sobre produção de conteúdo, sobre posicionamento digital e não, junto disso, abrir assim espaço para o autoconhecimento, para esse olhar para dentro, que é o que eu tô falando para vocês. Quer dizer, tipo, tem como tem, sabe? É isso que a maioria das pessoas fazem, mas o diferencial das pessoas que se destacam e se orgulham daquilo que estão fazendo é esse, é quando a estratégia anda de mãos dadas com esse autoconhecimento. Porque daí a pessoa vai caminhar, vai evoluir, vai aprender sobre posicionamento digital, mas sem abrir mão da essência dela, de quem ela é. A gente precisa, às vezes, flexibilizar algumas coisas, mas ainda assim, a gente vai se orgulhar dos passos que a gente vai dar para crescer ali na rede, por exemplo. Então, o que eu quero que vocês aí desse lado pensem quem está assistindo esse vídeo, eu imagino que quer desenvolver essa questão do posicionamento digital, quer fazer da rede social o seu novo cartão de visitas. Mas fazendo isso, como você pode aliar e costurar nisso o seu próprio desenvolvimento pessoal? Porque a gente está falando aqui de profissionais da saúde mental, né? Psicólogas, estudantes de psicologia. Nós somos profissionais da saúde mental. Sobretudo, a gente precisa ser terapêutico para o outro, não causar mais danos na vida do outro. Isso a gente aprende lá com os nossos pacientes, né? Que a gente não pode causar mais danos, a gente precisa ser terapêutica. E quando a gente entra no espaço de rede social, cara, isso é ainda mais importante. A gente tem um papel importante na rede social. Eu defendo muito que psicólogos devem ocupar esse papel, inclusive, porque enquanto a gente tá aí morrendo de vergonha, de medo, disso, daquilo, travada, tem um monte de gente sem vergonha, perdão da palavra, mas assim, um monte de gente safada, sem vergonha, fazendo o jogo do tigrinho lá e falando de saúde mental do jeito mais torto possível. Então, como que a gente vai simplesmente se resignar e abrir mão desse espaço, dessa fatia aí de mundo, sabe? Que hoje todo mundo está na rede social, abrir mão de estar lá, de estar levando o nosso conhecimento e deixar um monte de gente podre ocupar esse espaço. Gente, não! É uma questão social também, assim, sabe? A gente levar nosso conhecimento para esses lugares. Mas levando em consideração que a gente quer estar lá sendo terapêutica e não causando danos, né? Não correndo esse risco, a gente precisa ter o nosso autoconhecimento aliado ali, porque daí a gente vai ter essa intuição, essa bússola, né, essa coisa dentro da gente que vai nos mostrar quando a gente está saindo muito do trilho, quando a gente está fazendo algo que talvez a gente não vai se orgulhar tanto ali na frente, que talvez a gente vai se arrepender de que o caminho não é o melhor caminho para nós e, consequentemente, para o outro, para os nossos futuros possíveis pacientes, seguidores, supervisionando as pessoas que seguem ali a gente. Então, a gente tem que estar muito bem dentro da gente, cuidando de quem a gente é, cuidando realmente, assim, sabe, trabalhando o nosso autoconhecimento para que a gente se coloque na rede social
da melhor maneira possível. E muitas pessoas falam de usar a rede e se perder, né? Assim, Ai, meu Deus, virou blogueira, virou isso, virou aquilo. eu acredito que muitas pessoas sim vão se perder, mas se elas não tiverem o autoconhecimento como um aliado. Caso contrário, se elas tiverem, se elas conseguirem trabalhar muito esse desenvolvimento pessoal enquanto elas estão em relação ali com a rede social, cara, a gente vai ser uma potência daí. A gente vai, sabe, vai passar muito conhecimento, vai ser muito bom para as pessoas que a gente esteja ali. Se a gente está cuidando da gente, a gente só vai transbordar coisa boa nesse espaço, porque a gente está consciente, a gente está cuidando dos passos que a gente está dando enquanto a gente se apresenta ali na rede social. Por fim, o que eu queria trazer nesse vídeo hoje para vocês é basicamente isso, a importância de aliar estratégia e autoconhecimento, o quanto a gente vai crescendo e perdendo essa intuição, porque de fato a gente está muito voltada para fora. A rede social, como eu disse, ela é um ótimo espaço para a gente se resgatar, mas eu entendo super quando as pessoas falam de se perder ali, porque de fato dá para se perder ali se a gente fica ouvindo tudo que tá fora, se a gente fica ouvindo, olhando a colega, olhando o que o marqueteiro de não sei o que tá falando, daí a gente vai se perder. E isso não só na rede social, né? Em qualquer aspecto da nossa vida, se a gente tá só voltada para fora, sem passar pelo nosso filtro, sem ter uma reflexão de discernimento sábio em cima daquilo, a gente vai se perder. E na rede social, um espaço cheio de gente, onde cada pessoa tá falando que precisa se colocar de um jeito, fazer de um jeito, caraca, é muito fácil de se perder, né? Então, é sempre voltar pra gente. Ok, eu escuto o outro, mas eu passo pelo meu filtro. Para que essa luz interna vá cada vez mais se acendendo. E daí a rede social pode ser uma potência, porque a gente vai levar o nosso conhecimento para o outro e durante isso a gente vai estar se desenvolvendo demais e se ouvindo cada vez mais, ouvindo os nossos desconfortos, o que não cai bem pra gente, os nossos desejos, os nossos sonhos. Meu Deus, a rede social também me ensinou isso, esse é um aspecto super legal. Me ensinou que eu podia sonhar com coisas que eu nunca sonharia, sabe? Com conhecer pessoas que eu nunca sonharia em conhecer, com fazer amizades e trazer pessoas para minha vida que eu nunca sonharia em ter, com conhecer pacientes, alunos, supervisionandos que eu nunca conheceria se não fosse a rede social, de ir para lugares também. Gente, sério, a rede social, além de ter me ensinado quais são os meus limites, quais são os meus valores, de ter me ajudado a reforçar isso, também me ensinou e me ajudou a sonhar com coisas que se não fosse rede social eu não teria sonhado. Então, é um terreno fértil para muita coisa ruim, mas também é um terreno fértil para muita coisa boa. A diferença está na terra em que a gente planta ela, né? Então, que a nossa terra esteja muito boa para que a rede social possa florescer de um jeito muito bom ali e dar muitos frutos para a gente e para os nossos seguidores. Ai, gente, um vídeo mais reflexivo, nem fiz roteiro, assim, fui falando o que vinha na minha cabeça, porque eu queria transbordar um pouquinho disso aqui para vocês, que eu acho que é uma das coisas que mais me ajudou ao longo desses 5 anos criando conteúdo, é ter essa âncora no autoconhecimento, é olhar muito para mim, olhar para o que estava me incomodando, porque não estava legal, para o que estava bom, porque, sabe, olhar, voltar sempre para mim, passar pelo meu filtro, e assim eu fui me conhecendo coisas que eu não conhecia em mim, e fui resgatando coisas e resgatando essa intuição, como eu falei, que lá desde a nossa infância a gente tem isso, mas a gente perde na adultez. Fui resgatando muito a partir da rede social, e isso fez total diferença, assim, na minha relação com a rede social, com os seguidores, comigo mesma. Não sei se o vídeo ficou meio maluco, se fez sentido, comentem aqui, porque os comentários de vocês me estimulam também, e assim eu tiro a febre para saber se tá fazendo sentido as coisas que eu tô trazendo. Então deixa aqui nos comentários, tá? Para eu ter uma noção de como esse vídeo chegou aí desse lado. Se você tiver dúvida, pergunta, também deixa nos comentários, porque é aquilo que eu digo, o seu comentário pode virar o próximo vídeo aqui do meu canal, porque vocês me dão ideias maravilhosas. Então pronto, tá entregue. Um beijo e até a próxima!